O Espírito Santo está mais feminino, aumentou a diferença na quantidade de mulheres e homens. E o estado envelheceu em relação ao censo passado. Novos dados do censo demográfico foram divulgados hoje pelo IBGE. O Vinícius Colini tem mais informações ao vivo. Ô, Colini, boa noite. Outro dado do censo é que caiu a quantidade de capixabas com menos de 14 anos, né? E por quê? As pessoas não estão querendo ter tantos filhos, viu, Dani? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Antigamente era muito comum se ter famílias bem grandes, 7, 8, 10, até 20 filhos, mas isso tem mudado bastante com o passar dos anos. Inclusive, a média de filhos por mulher caiu muito também. Lá nos anos 60 era de 6 filhos por mulher e agora, atualmente, é de apenas 2 filhos por mulher. Os especialistas apontam várias questões para isso, mas o principal motivo é a mudança no estilo de vida. Antes, as mulheres geralmente ficavam dentro de casa, tinham muito tempo para cuidar de todas essas crianças, mas isso mudou bastante. As mulheres atualmente trabalham, estudam, têm projetos pessoais e não conseguem cuidar de muitas crianças ao mesmo tempo. Só que com isso, como você falou, Dani, a população capixaba de 0 a 14 anos tem caído muito. E num contraponto, a população mais velha, acima de 65 anos, aumentou também. Vamos ver na reportagem que traz os novos dados do censo 2022. Com o passar das décadas, a sociedade mudou, principalmente a configuração familiar. Menos de 2 filhos por mulher é a taxa atual de fecundidade no Brasil. E isso diminuiu muito. Em 1960, cada mulher tinha, em média, 6 crianças. A Marisete viu este cenário na família. O avô teve 21 filhos, com várias companheiras. Ela não conhece boa parte desses tios. No velório dele, teve filho que ninguém conhecia, nenhum dos irmãos conhecia. E apareceu por lá? Apareceu também. Os pais dela tiveram 8 filhos. 3 morreram quando crianças. Mesmo relacionamento. Ela e meu pai vivem juntos ainda hoje. Eu tive 2 por quê? Pela condição financeira, né? E também pela facilidade de você também cuidar de 2 crianças, porque é muito trabalho, é muita coisa. Novos indicadores do IBGE mostram que o número de crianças e adolescentes aqui no Espírito Santo diminuiu e de idosos aumentou. A população com mais de 65 anos cresceu 73% nos últimos 12 anos, enquanto a quantidade de capixabas de 0 a 14 anos caiu 8%. A população está envelhecendo. E por que as pessoas estão tendo menos filhos atualmente? Especialistas dizem que são vários motivos, principalmente a mudança no estilo de vida. Antes, as mulheres ficavam mais tempo em casa e podiam cuidar de muitas crianças. Hoje, elas estudam e conquistaram o mercado de trabalho. Você ter um filho, isso representa custo, com educação, material escolar, plano de saúde, transporte, vestuário. Então, as famílias hoje estão nesses novos arranjos familiares, optando para ter um número menor de filhos, um planejamento familiar aí que garante uma melhor qualidade de vida. O Instituto Jones Santos Neves criou um painel interativo com base nos dados do censo, estatísticas que são importantes para a criação de políticas públicas para as novas realidades. Está nascendo um número menor de pessoas, então em alguns municípios eles podem pensar também um rearranjo das unidades de ensino. Será que é necessário abrir mais creches num determinado município? Ou seria necessário investir no ensino fundamental de acordo com a faixa etária da população, com a característica daquele município? Então, é um dado extremamente relevante para o desenvolvimento de políticas públicas de acordo com esse retrato da população brasileira e capixaba. Políticas que vão ajudar a Marisete. Diferente das antigas gerações, ela é mãe de apenas 2 garotos, o Marcos, de 9 anos, e o Gabriel, de 4 anos. Para ela, a família já está formada, quer parar por aí. Ela sabe das dificuldades em criar os filhos. Só o marido trabalha fora. Como as crianças não estudam em tempo integral, ela precisa ficar em casa para cuidar dos meninos na parte da tarde. Para compor a renda, a Marisete investiu no artesanato. Eles estudam pela manhã, né? Aí é o horário que eu aproveito também para trabalhar mais, que eu faço o crochê, né? E à tarde eles ficam em casa, então eu tenho que dar atenção.
Outros dados justificam o medo das mulheres em ter muitos filhos, como, por exemplo, a falta de uma rede de apoio. Olha só, todos os dias aqui no Brasil, 500 bebês são registrados sem o nome do pai. E 50% das mulheres que saem de licença maternidade, quando voltam para o trabalho, são desligadas. Dados tristes aí, né, Dani, dessa realidade. Verdade, Coline. Obrigada pelas informações para a gente aqui no S2.